E o Ceará, que eu também falava isso com o Lucas, pela primeira vez também ia enfrentar um adversário que estava sofrendo com a mesma pressão que o Ceará vinha sofrendo. Você fala de dois técnicos que entraram em campo muito contestados, Valentim de um lado, Barroca de outro, que não empolgam, sobretudo pelo desempenho, porque o Ceará até consegue os resultados, mas não o desempenho, muito em virtude da transição. Também comentei isso, como o Barroca é necessário, e ele já começou a modificar um pouco o discurso dele, até para tirar um pouco da pressão sobre ele, porque naturalmente ele não está conseguindo impor plenamente o que ele pensa para essa equipe do Ceará. E ele já começa a dar uma redefinida nesse discurso quando ele joga para depois da parada das datas FIFA uma espécie de cobrança. Olha, só me cobrem depois da data FIFA. Ou seja, ele está entendendo que da maneira como a equipe vem sendo colocada à prova e com o calendário tão apertado, ele não vai ter condição de fazer com que o Ceará seja esse time tão protagonista como quando ou ele colocou ou a própria diretoria considerou na medida em que traz ele para substituir o Mourinho. Então, dois técnicos muito pressionados, pressionados inclusive pela tabela, porque hoje jogaram depois das vitórias do Vila Nova e do Vitória, e também com essas mudanças. O Valentim, como eu falei, fez as mudanças na defesa, também impressionado por isso, e o Ceará com muitas mudanças, algumas forçadas, que é no caso a entrada do Varley na direita, o deslocamento do David Ricardo para a esquerda, no lugar do Danilo Barcelos. Já havia a torcida adorando essa modificação, até porque o primeiro gol sai de uma jogada do David Ricardo, o terceiro gol, o segundo gol sai de uma jogada do Varley também, que subiu pouco no jogo de hoje. Eu tô nem tentando entrar tanto no jogo, né? Aí vem o meio campo, o Arthur Rezende e o Zé Ricardo como volantes, e mudanças também que o Barroca fez por opção, como a entrada, o retorno do Pagussá, do Gabriel Lacerda na defesa, e o Vitor Gabriel no ataque. Aí eu acho que de fato foi a grande mudança que ele pensou mesmo e tirou ali da análise dele, de que o jogo encaixava melhor com o perfil do Vitor Gabriel, acaba fazendo o primeiro gol do Ceará e também dá o passe para o segundo gol, ele participa da jogada do segundo gol, e também porque compreendeu que o Vitor Gabriel também fez por merecer, porque entrou forte, entrou motivado no jogo passado, né? Bom, como eu falei, assim, vou tentar amarrar um pouco aqui esse raciocínio, mostrar que, para além do jogo, além dessa vitória matemática, do bom momento de alguns jogadores que vão se reencontrando aos poucos, né? O Chay vai entrando muito bem nessa equipe. Você tem o próprio Eric, que agora não é um arroubo de individualidade, mas quando tem a bola é sempre proativo, é sempre perigoso. Eu acho, Celso e Léo, que é o Barroca quem sai ganhando dessa partida, sabe? Dessa vez, ele, além de uma sobrevida, ele ganha realmente crédito no jogo de hoje. Porque não é no Ceará que vai ser revolucionário, vai ser um rolo compressor, mas é um Ceará que, assim, tende a ser mais competitivo. E isso talvez seja o suficiente para quem tem esse elenco, para quem tem essas peças, para quem tem esse orçamento, para quem tem essa torcida que tem o seu ônus, mas também tem o seu bônus. Você acaba chegando nas cabeças no jogo de hoje. E eu concordo demais com a frase, acho que o Ciro foi feliz demais no que ele disse, que o grande vencedor do jogo hoje é o Barroca. E por diversos critérios. Primeiro que ele, na coletiva, ele jogou justamente essa responsabilidade para esses jogos, né? Assim, para a construção do trabalho dele, jogou para cima do pós-jogo contra o CRB, onde vai ter a parada, onde ele vai poder trabalhar, como ele chama, qualitativamente os treinamentos, uma carga maior de treinamentos. Então, assim, ele vem conseguindo conquistar os objetivos, mesmo diante de um cenário de extremos desfalques. E eu acho que hoje o Barroca tomou algumas decisões táticas na montagem do time que geram uma expectativa que toda a antipatia que ele tem na torcida, o Barroca, eu sempre falo, é um cara que já chegou aqui muito questionado, com a faca no pescoço todo o tempo. Então é um cara que já começou se provando. Porque ele foi substituir um treinador às vésperas de um segundo jogo de final, porque era um nome que não foi abraçado pela torcida. Então era um cara que ia conquistando, vai avançando. Se ele avançar 4 degraus, no primeiro degrau que ele não consegue avançar, a pressão volta do zero.
e é como se ele tivesse construído o trabalho do zero. Então, quando você pega os números do Barroca, por mais que em alguns recortes, e eu acredito que hoje, pesando toda essa sequência, fechando com hoje, os resultados que o Barroca consegue, com alguma performance, com algum nível de organização, eles são muito maiores do que os jogos onde ele simplesmente foi ridículo. A apresentação tática do time foi... O time foi inoperante. Eu acho que hoje a gente consegue, pela primeira vez, equilibrar essa performance e aproveitamento do Barroca. Eu acho que o Barroca, ele de cara, ele já chegou se enfrentando uma final de campeonato e um jogo de Série B que tinha uma característica de final, porque o Ceará já enfrentava um ABC, um time fragilizado, há praticamente 3 dias numa final de campeonato. Então ele precisou escalar o time principal, ele precisou conquistar aquele resultado para vir com a confiança para a final, conquistou o campeonato. Naquele momento, o ABC, encarar o ABC não é como encarar o ABC hoje, não, né? Exatamente. Era outro ABC que vinha embalado por uma boa campanha na Copa do Nordeste, era um ABC que era um time competitivo, de bom poder de marcação, e não um time que está aí na lanterna da segundona, né? É outro contexto, né? Exatamente, era um outro contexto de confiança, era um outro contexto de momento do ABC. Acho que era um time menos fragilizado, inclusive pelo psicológico dessa sequência de falta de resultados. Sim. Então ele conseguiu pular essas fogueiras, é um cara que está caminhando na beira do precipício. O tempo todo, né? O tempo todo. Eu acho que hoje, pela primeira vez, por como ele optou por sair dos problemas que ele teve por suspensões, inclusive pela decisão, e como o Ciro bem destacou, acho que a parte onde a gente viu uma decisão firme do Barroca foi realmente na escalação do Vitor Gabriel.